Fala galera, beleza? Galerinha, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês um possível problema que vocês podem ter no caso de criar esse fluxo aqui, tá? Para quem não acompanhou, a gente tem um fluxo onde a ideia seria o cliente fazer um teste, né? Então a gente tem o Chatroot instalado na nossa VPS, a gente tem a API Evolution instalado na nossa VPS e a gente quer liberar como se fosse um teste para o nosso cliente. Então, o fluxo aqui cria empresa, cria usuário, define esse usuário como administrador, cria a instância na Evolution e já integra com o Chatroot, onde o cliente acessa o link do Chatroot, coloca os dados que ele preencheu no formulário e ele consegue já testar, né? Então, com isso, a gente criou uma empresa, a gente criou um usuário e a gente criou uma instância lá na Evolution. Qual que é o problema disso? Possíveis clientes que de repente entra lá, faz o cadastro, mas não utiliza, né? Por alguma dificuldade ou porque só queria fazer um teste mesmo, enfim. E qual o problema disso? Na verdade, isso daí vai ficar sobrecarregando a VPS, né? Porque senão a gente vai ter muitos usuários aí na nossa API Evolution, várias instâncias, a gente vai ter vários usuários no Chatroot e de repente não está nem utilizando isso daí, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é um fluxo onde a gente consegue agendar, né, um tempo, por exemplo, uma vez por dia, para puxar todas as instâncias da Evolution e verificar se elas estão conectadas ou não. As que estiverem conectadas, beleza. As que não estiverem conectadas, a gente precisa ver se faz. Eu coloquei aqui, por exemplo, como faz mais de 7 dias, mas dá para a gente definir o tempo que a gente quer, tá? Então, as que, por exemplo, não estão conectadas, mas ainda não faz 7 dias, a pessoa acabou de baixar, acabou de fazer o cadastro, pode ser que de repente ela ainda vá utilizar. Agora, não conectou, já faz mais de 7 dias, aí a gente faz alguma ação. Aqui, por exemplo, eu coloquei como mandar uma mensagem para o cliente, tá? Então, eu vou ensinar vocês aí como fazer um fluxo aí simples, tá? Para a gente conseguir evitar que de repente fique essas conexões ali sem necessidade, só sobrecarregando a VPS de vocês, beleza? Bom, eu abri aqui um novo workflow, tá? Eu já tenho ele salvo aqui, eu vou colocar como import from file, vou colocar aqui para importar. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar aí o link para baixar, mas é um fluxo sem segredo, tá? Bom, o que a gente fez nesse fluxo? Aqui a gente tem um trigger, né? Que ele verifica uma vez ao dia, por exemplo, meia-noite. O que ele faz? Ele puxa as instâncias na Evolution. Então aqui ele vai, se vocês forem baixar, vocês vão colocar aqui a URL da Evolution e aqui a API Key da Evolution. E ele vai puxar todas as instâncias que estão lá na API Evolution de vocês, tá? E aqui ele vai verificar se está conectado. Então ele vai puxar o connection status e vai ver se ele é igual a connecting. Se a resposta for true, ele não vai fazer nada. Porém, se a resposta for false, ele vai vir aqui para frente, tá? Então, com isso, a gente consegue, aliás, perdão, se não é igual a connect, né? Então ele vai verificar o status da conexão não é igual a connect. Então, se for, por exemplo, conectado, na API Evolution aparece como open. Então, se aparecer como open, vai vir aqui no não faça nada. Se aparecer como connecting, ele vai vir aqui para o false e vai vir para a segunda verificação. Na segunda verificação, o que a gente fez? A gente fez um código aqui, inclusive eu fiz com o ChatGPT isso aqui, tá? Na verdade com o Cloud. O que ele faz? Ele verifica se a data de criação dessa instância ela é comparada com a data atual, fazendo menos uma nova data, que o que é essa nova data? Eu pego o horário atual e eu vejo se ela tem mais que 7 dias, tá? A única coisa que a gente está fazendo a verificação, porque o retorno aqui ele vem inclusive em milissegundos, né? Então a gente está usando esse código aqui para verificar em milissegundos. Mas basicamente o que esse código aqui faz é verificar se
A data de criação, ele já passou aqui, né, para ver se está conectado ou não. Então, se ele estiver conectado, beleza, vai vir aqui para cima, já não passa aqui para frente. Mas se ele não estiver conectado, ele vai ver se a data de criação é maior do que 7 dias. Se ainda não tiver 7 dias, ele não vai fazer nada. Se tiver mais de 7 dias, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa fez o cadastro na plataforma, não conectou, e já faz mais de 7 dias. É a hora da gente fazer alguma ação, né? E aí aqui eu coloquei uma ação simples, tá? Então eu peguei aqui um Node HTTP request onde manda mensagem para o cliente. Então aqui a gente coloca a URL da API Evolution, a gente coloca a key da API Evolution e a gente pega o número, né, que a gente vai puxar lá da instância da Evolution e a gente manda um texto. Então eu coloquei aqui, por exemplo, olá, aí pega o nome da pessoa, né, que está lá na instância, vi que você fez o cadastro para testar a ferramenta e não está utilizando. Teve alguma dificuldade? Tá? Eu vou abrir agora o nó aqui que está funcionando, só para vocês verem passo a passo como que ele funcionaria, tá? Então a gente vai puxar aqui a instância da Evolution, no caso lá eu tenho duas, então já vieram as duas instâncias aqui para mim, e agora vai verificar se está conectado. No caso eu tenho uma que está conectada, que é a minha, e só uma outra que não está conectada. Então ele vai verificar aqui, ele já viu que a minha está conectada, então não vai fazer nada, porém a outra não está conectada. E agora ele vai fazer a verificação se tem mais de 7 dias. Tá? No caso, essa instância ela foi cadastrada na data de hoje. Então não vai ter mais de 7 dias, por isso que vai vir aqui para o faça nada. Tá bom? Então veio aqui, certo? Então não vai fazer nada nesse caso. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, entrar aqui, tá? Onde tem aqui os dados do teste empresa, por exemplo. Eu vou pôr aqui para editar e eu vou alterar a data. Então, eu vou vir aqui onde está escrito Create at e eu vou mudar aqui, ao invés de do dia 20, eu vou colocar como se ela tivesse sido cadastrada no dia 10 e vou dar um save. Agora, esse dado foi pinado, tá? Então, quando eu for verificar aqui agora, eu vou verificar, está conectado? Uma sim, outra não. Faz mais de 7 dias, agora ele saiu como retorno aqui, que tem uma como verdadeiro, que está com status connecting, né, que seria conectando, que é quando não está conectado, porém ela já faz mais de 7 dias. Então, nesse caso, aí enviaria a mensagem para o cliente. Beleza? Uma ferramenta bem simples, tá? Mas eu acho que é uma ideia bacana para não ficar sobrecarregando a nossa VPS aí com possíveis testes de repente pessoas que não vão utilizar, tá? O que eu vou fazer de implementação nas próximas, nos próximos passos, tá? Se a gente vier aqui na parte do manda mensagem para o cliente, ele puxa aqui, ó. Ele puxa o número do cliente lá da instância Evolution. Porém, esse número ele só vai aparecer caso o cliente tenha feito pelo menos uma conexão, porque aí vai aparecer o Remote DID, né? Então, por exemplo, aqui no meu caso, deixa eu pegar o verdadeiro aqui só para puxar um dado aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, é a minha instância que está conectada. Minha instância conectada, ele vem o Remote DID, certo? Então, aqui eu tenho o número para eu enviar a mensagem. Porém, na instância que não foi conectada, esse Remote DID não aparece. Então, a gente não consegue enviar a mensagem para esse cliente porque a gente não solicitou esse dado para ele. Então, nesse cadastro aqui, por exemplo, não vou expor o dado da pessoa, mas tem, por exemplo, o e-mail aqui dela, né? Então, daria para a gente pegar e pôr, por exemplo, para enviar um e-mail para esse cliente. Porém, a gente não tem o telefone. Então, talvez lá no formulário seja interessante colocar esse número de telefone para depois a gente ter ele como puxar lá na hora de enviar a mensagem. E a próxima implementação que eu quero fazer também é uma outra verificação, caso ainda assim esse cliente, depois de mandar a mensagem, ele não responda ou ele não tenha interesse em alguma coisa, uma outra verificação de nó,
Então poderia ser aqui, por exemplo, faz mais de 7 dias, a gente põe, por exemplo, 3 dias e envia uma mensagem. E a gente vai criar agora um outro nó, com uma verificação, por exemplo, de 7 dias, e daí para frente a gente vai fazer a parte do cancelamento. Então eu vou pegar agora toda essa parte aqui, ao invés de criar a empresa, eu vou excluir a empresa, eu vou excluir o usuário e eu vou excluir a instância da Evolution. Beleza? Eu vou terminar esse fluxo aqui e logo mais a gente solta o videozinho aí do fluxo completo para vocês. Beleza? Tamo junto, curte o canal, se inscreve e é isso aí.